Bom, as tensões envolvendo Rússia e Ucrânia, ela hoje atinge o seu sexto dia, né? E o anúncio dos embargos econômicos, né, anunciado pela União Europeia, pelos países da Europa em geral, e principalmente capitaneado pela Inglaterra e Estados Unidos, são anunciados. E eu estou trazendo aqui para o canal e para o vídeo, né, uma reflexão sobre a questão seguinte: os embargos econômicos impostos à Rússia podem ser seletivos e prejudicar o Brasil? Então, é uma reflexão que nós podemos trazer para a economia brasileira, para o cenário econômico mundial, já que eu acho que o mundo hoje ele caminha para uma das maiores recessões dos últimos tempos. Uma maior crise, uma das maiores crises econômicas vai desencadear desse conflito que vai atingir todo o resto do planeta. Ora, por que nós podemos fazer essa reflexão e dizer que pode estar ocorrendo uns embargos econômicos impostos de forma seletiva? Porque alguns produtos e algumas áreas que afetam os países que fazem parte da OTAN e Estados Unidos não estão sendo afetadas pelos embargos econômicos. E isso é uma demonstração de seletividade. Aquelas áreas em que há interesse americano ou europeu dos países envolvidos, elas não são atingidas. Então essas áreas que são de interesse da economia europeia e da economia dos Estados Unidos, elas podem ser menos afetada pelos embargos econômicos. Um exemplo que nós podemos citar é o gás, né? O fornecimento de gás e petróleo para a Europa. Até agora, essa área não foi afetada por embargos econômicos, não foi cortada. Por quê? Porque é a área de interesse da Europa e dos Estados Unidos. A área de petróleo também não. Outra área que, pelo desenrolar, né, e caminhada dos embargos sendo impostos, é a parte de fornecimento de fertilizantes. Pelo jeito, os Estados Unidos, além do Brasil, como o Brasil e os Estados Unidos hoje são os dois maiores produtores de alimento do planeta, de economia, gira a parte de alimentar do planeta, Estados Unidos e Brasil. Algumas áreas do Brasil já assumiu a liderança em termos de volume de produção, outras dos Estados Unidos, mas os dois países juntos tem um domínio e um grau de produção alimentar do planeta e uma dependência do resto do mundo, dos alimentos produzidos nesses dois países, gigantesca. Só que esses dois países também, por outro lado, têm uma dependência muito grande da Rússia e dos países ali da Rússia, em torno da Rússia, pelo fornecimento de fertilizantes para a produção agrícola. Sem os fertilizantes postos na nossa agricultura, não há produção de alimento, nem aqui e nos Estados Unidos. Então, temos que pensar isso. Sem os fertilizantes, a baixa produtividade de alimento. O Brasil e os Estados Unidos conseguiriam produzir tanto em áreas tão pequenas sem a utilização dos fertilizantes. E só que a quebra de produção nessas áreas, ela quebra uma cadeia de produção de outros alimentos essencial para o planeta, para a nutrição alimentar do planeta. Um exemplo: se você quebra a cadeia de produção do milho, o milho ele é utilizado em milhares de outras áreas. Alimento de animal para produção de proteína animal, ele é usado na indústria através do xarope de milho, ele é usado em muitas outras ramos de produção industrial alimentícia que depende do milho. Um outro exemplo, a soja. A soja ela serve o óleo como alimento, ela tem o farelo de soja para alimentação de animal, a produção de ração através da soja para alimentar animal e produzir proteína animal. Então, assim, não é só o grão em si sendo produzido, é uma cadeia de produção de alimentos que é essencial e necessário para o resto do globo, que está inserido dentro da produção agrícola. Agora, o que fica a pergunta é isso: será que não está sendo seletivo e isso é prejudicial ao resto do globo? Aquela parte que não interessa muito aos Estados Unidos impõe sanções pesadas, e aqueles outros produtos que não é de interesse americano estão sendo seletivamente escolhidos, né? Esse não, esse sim, já que não é. Os embargos não são irrestritos, como aconteceu com os embargos continental, no vídeo que eu fiz ontem, vou deixar aqui em cima do card. Então, é uma questão que nós podemos ficar. Será que Inglaterra
França e os países da Europa, ali com a OTAN, junto com os Estados Unidos, eles não vão fazer um embargo seletivo, prejudicial a outros países, a outras nações, inclusive o Brasil pode ser prejudicado por esses embargos. Então é uma reflexão que nós podemos fazer, temos que fazer e analisar. Então o Brasil já tem demonstrado, né, que permanece de forma neutra, né, no Brasil não tem um lado do conflito e busca, né, a paz, né, negociada, né? Então busca levar para os conselhos, né, para os órgãos, tanto da ONU ou qualquer um outro órgão, a busca da paz negociada. Então, trazer os beligerantes para a mesa de negociação e tentar buscar uma saída negociada para a paz, hein? E restabelecer a paz mundial. Agora, nós, Brasil e outros países que não estão envolvidos nesse conflito, devem ficar bastante, né, preocupados caso esteja ocorrendo, né, uns embargos econômicos seletivos, excluindo os produtos que vão prejudicar a economia de outros países e menos a dos países ali envolvidos, né? OTAN, Europa e Estados Unidos. É o que está se desenhando do contexto dos embargos impostos. Porque, por exemplo, a parte de fornecimento de petróleo, gás e outras matérias não foram negócios de embargos. Poderia ser o primeiro. Agora, por outro lado também, né, esses embargos, apesar de não serem impostos pelos países beligerantes, Estados Unidos, Inglaterra e União Europeia, mais capitaneado pela OTAN, esses países que não estão envolvidos no conflito, mas de qualquer modo, indiretamente, eles refletem, né, dentro do conflito, eles podem ser prejudicados dos embargos a reverso, né, os embargos ao contrário. Como a essencialidade e a necessidade do fornecimento desses produtos para a economia europeia e americana, a Rússia pode se fortalecer e impor o quê? Alterar os preços desses produtos, né? Subir o preço e acabar que o Ocidente, de via indireta, financie a própria guerra da Rússia lá na Ucrânia, né? Então, esse conflito seja financiado pela própria Europa e Estados Unidos de forma indireta, através do aumento exagerado dos preços dos produtos, já que esses produtos são de alta essenciabilidade dentro da Europa e Estados Unidos. Imagina, hoje a dependência da economia americana em termos de fertilizante é muito alta e a cadeia produtiva que envolve, né, o gama de produtos é muito grande e não há produtor no mundo que substitua esses produtos numa rapidez tão grande. Agora, o que você pode pensar é o seguinte: não, mas esses produtos vão fazer o efeito quando irá ocorrer. O efeito na produção agrícola é safra. Então, esses efeitos da redução desses produtos dentro da agricultura pode vir lá para o final do ano de 2022 e início de 2023, que é quando a necessidade de produção da próxima safra dos produtos. Então, não é de imediato que isso vai vir em ondas e no outro dia está faltando produto no mercado. Mas, com certeza, irá ocorrer sim, no futuro, não muito longe, não muito distante, né? Mesmo que hoje a guerra, ela se acabe, mas os efeitos, eles vão ficar feito ondas e vão levar bastante tempo até eles se extinguirem por completo. Então, eu vejo que a Europa pode pagar a guerra, está pagando a guerra pela dependência, né, dos produtos os produtos da Rússia. Agora, isso foi uma política econômica adotada pelo próprio Estados Unidos, pela própria União Europeia, né, de terceirizar a sua produção industrial e os seus produtos essenciais para outros países, buscando o quê? Redução de custos, através de um arroxo salarial, de pagamentos de impostos, de um sufocamento de custos para vender e ganhar mais. Então, em contrapartida, leva o quê? Ao perigo da dependência do seu parque industrial de outras nações, de outros países. No momento desse de crise, de conflito, você vê aí como é que fica a situação, porque há essa grande dependência de outras nações. E aí você não pode impor a sua vontade, o seu poderio, porque de forma reversa irá sofrer
a questão econômica, né? E a economia é essencial dentro de um conflito de guerra. O dinheiro, o poder de dinheiro, de pagar as coisas. Agora, é isso que eu trago para vocês. Então, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal, tá certo? Então, se inscreve no canal, ajuda, faz com que leve essas questões para serem refletidas e dialogada com vocês aí nas suas redes sociais, nos seus rodas de amigos, né? Para que discuta e traga ao centro da discussão e do debate as questões econômicas global, que hoje podem nos trazer uma grande afetação, né, dentro de nós como investidor de Bolsa de Valores aqui no Brasil, mesmo que a guerra esteja tão longe, mas os reflexos dos nossos investimentos em Bolsa de Valores, elas podem ocorrer de forma grave e você não pode deixar de lado e de acompanhar e de discutir todas essas questões econômicas envolvendo esse conflito, né, e os reflexos dela e as diversas possibilidades que poderão ir de forma inversa nos atingir. Então é isso. Então, mas se inscreve no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui no canal, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.